Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. Hoje quero falar sobre as fases pós-término de um relacionamento. Término de relacionamento eu já falei que dói muito. Qualquer tipo de despedida dói muito, não dói pouco. Dói muito. Por quê? É algo que você entende que não vai mais voltar. É algo que você entende que, assim, que já não está mais no teu controle. Isso acontecer ou deixar de acontecer. Então você vai entender as fases e você precisa respeitar e aceitar ela. Mas uma coisa que eu vou aceitar e respeitar muito vai ser você deixar um like nesse vídeo e deixar um comentário nesse vídeo. Se você, de repente, já passou por essa dor, que é o término de relacionamento. E se você é novo, clica nesse botão vermelho e se inscreva-se, porque você vai receber vídeos todas as quintas e sábados, a partir das 18 horas. Dados os avisos, vamos então ao assunto. Após o término do namoro, é comum passar por diversas fases emocionais e fases psicológicas. E parecido até com luto, porque na verdade, de certa forma, até morreu algo que você sentia da relação que não vai mais existir, que não vai mais voltar. Essas fases podem variar de intensidade e ordem conforme a pessoa, mas geralmente elas seguem um certo fluxo emocional. Vamos então listar as principais fases pós-término de um relacionamento. E você vai precisar ser muito forte nesse momento. Porque se você for qualquer um, você vai tender a sofrer muito por amor e vai até se decepcionar e nunca mais querer ter um relacionamento na vida se você não respeitar essas fases. A primeira fase é a negação. E como funciona? A pessoa não aceita que o relacionamento acabou de verdade. Ela pode achar que foi só uma briga, ou que o outro vai voltar, ou que foi apenas assim, algo que a pessoa está confusa. Ela acha que o outro, de repente, não tem certeza do que quer. Os principais sintomas dele são incredulidade, apego a memórias afetivas de contato com o ex. Isso já aconteceu muito comigo, eu me iludi com essas coisas, né? E assim, depois eu tive que aceitar que não vai voltar mais. Já eu chego nessa parte. Os riscos, se prolongada, pode impedir a pessoa de seguir em frente. Você não vai conseguir nunca seguir em frente porque você ainda está voltando, achando que o ex vai voltar. Você até se passa por religioso. Não, o que Deus uniu não separa o homem. Você tem certeza se esse relacionamento foi Deus mesmo que uniu? Você tá na sua cabeça, você tá achando que é o universo, que foi Deus que uniu você a ele e tá se iludindo achando que o outro vai voltar, mas não vai voltar, né? O segundo é a tristeza e a dor profunda, que funciona assim: o relacionamento em que a ficha começa a cair, a ausência do outro é sentida com mais intensidade. Ou seja, os sintomas dele são choro fácil, insônia, falta de apetite, ou excesso ou tristeza constante. Ou seja, a pessoa que está tem até sintomas antagônicos, ou choro ou riso fácil, insônia ou vontade de dormir direto, come demais ou não come, tristeza constante ou alegria constante. Para tentar o quê? Disfarçar ou amostrar demais. A dica é não tentar reprimir a dor. Sentir é necessário para poder curar. Porém, você precisa entender que o sofrimento eterno é uma escolha. E se você permanecer nisso, aí sim vai ser uma escolha. E aí o que acontece? Você vai ficar estacionado aí, porque se aquele relacionamento era tua alegria, pode passar a não ser mais, porque tiraram aquilo de você.
terceiro é a raiva e a revolta. E como acontece? A dor se transforma em raiva contra o ex e contra si mesmo, contra a situação. Você começa a pensar onde foi que o outro errou, se o outro já está com outra, onde foi que você errou. Ou seja, vem aqueles pensamentos de tipo, eu perdi meu tempo, como ele fez isso comigo. Você busca algum culpado de alguma maneira por aquele relacionamento acabar, ou você mesmo, ou o seu ex, ou alguma pessoa que possivelmente está com ele. Ou seja, é importante, né, você formar o cérebro e tentar recuperar o senso de controle. Você entender que ele ter terminado com você é algo que não estava no teu controle, algo que não estava dentro da sua possibilidade. Mas também é necessário que você tenha esse sentimento. Para quê? Para que você não... para que você extravase, porém, você não deve permanecer com ele. Quarta é a tentativa de reconexão ou volta, que acontece assim: a pessoa deseja reatar, mesmo que a relação tenha sido ruim, porque para poder ter recaída ou tentativa de contato. Ou seja, a pessoa criou aí uma certa dependência emocional. Ou seja, o sintoma disso é a pessoa não ter um sentimento nenhum, mas mandar mensagem, stalkear em rede social só para saber se ele está com outra e só lembrar de parte boa. Ou seja, eu vou dar um alerta aqui para você. Essa fase pode se repetir várias vezes. E se a pessoa não se posicionar com certa firmeza, não dizer, eu não quero, não consigo mais, eu não tenho mais sentimento, aí você vai e pega lá um amigo do trabalho e tal, sai de mão dada para fazer ciúme no teu ex. Pra quê? A troco de que isso daí? Só a troco de ego. Ego ferido. E o ego não tem que estar ferido não, ele tem que estar morto. Enterrado para todo sempre. O quinto, que é a aceitação. Que aí poucas pessoas entendem isso. Poucas pessoas conseguem chegar a essa fase, que é a pessoa entender que a relação realmente acabou. A dor começa a ceder espaço à lucidez. Ou seja, você sente paz interior, menos necessidade de falar do ex e retorno ao autocuidado. É aquela pessoa que não quer saber mais. Se o outro chega e fala, ó, vi teu ex ou tua ex lá com... ó, não quero saber. Meu sentimento não é raiva, não é ódio, eu desejo que ele seja feliz, mas assim, eu não tenho sentimento mais nenhum por ele, nem quero saber. Ou seja, a pessoa se reencontra com a sua própria identidade, entende que a vida está sendo muito melhor sem aquela pessoa. E aí, ela, se puder, ela bloqueia o outro da rede social, não mantém nem amizade, e nem, ou até mantém, mas ela entende que o outro não tem mais sentimento por ela, não confunde as coisas. Poucas pessoas chegam a essa fase. Sexto, reconstrução e redescoberta pessoal. E o sintoma é a pessoa começar a se reconectar com seus projetos, amigos e a própria vida. Ou seja, interesse por novos hobbies, viagem, autocuidado e novos ciclos. Outras coisas estarão esperando por você, mas você tem que se desapegar disso. Ou seja, o ponto forte nisso tudo é você ter um crescimento pessoal e fortalecimento emocional. Você aprender com seus erros e você fazer de tudo para que num próximo relacionamento não aconteça o que aconteceu nesse. E você vai, assim, você vai percebendo que isso te amadureceu, que isso vai, assim, de certa forma, criar uma fortaleza dentro de você para que você não seja tão apegado como você foi anteriormente. Sétimo, abertura para o novo. O coração começa a se abrir para novas experiências e pessoas. Não se trata, note bem, de substituir o ex, mas permitir o novo. Faça novos amigos, se permita conhecer uma pessoa nova, para que futuramente você tenha um relacionamento,
se é que isso é da tua vontade. E aí a pessoa começa a ter interesse por outra pessoa. Menos comparação e mais maturidade. Só que tem um cuidado aí. Só entre em algo novo, preste bem atenção. Algo novo quando estiver emocionalmente pronto. Não estou falando para você esquecer porque você não tem amnésia. Mas é o seguinte, você tem que entender que o outro tem que ser melhor do que o anterior. Isso é fato, né? Vou usar até uma passagem bíblica aqui. Jó, quando perdeu os filhos, Deus não deu os mesmos filhos para ele. Deus deu outros filhos para ele, não deu os mesmos que morreram lá naquele acidente. Não foi outro. Então você precisa entender que se você quiser ficar demais, pedindo demais o outro, que o outro volte, você não vai estar aberto aí para um novo nunca. E vai estar perdendo grandes oportunidades. Resumo das fases. Primeiro lugar, negação. Segundo, a dor profunda. Terceiro, a raiva e a revolta. Em quarto lugar, são tentativas frustrantes de tentar voltar aquilo que não vai voltar. Quinto, aceitação. Poucas pessoas chegam nessa parte, eu volto a dizer. As pessoas talvez param na segunda ou na terceira. O sexto é reconstrução pessoal. E o sétimo é permitir o novo acontecer. Abertura para novos horizontes. Eu sei que muitas pessoas têm medo do novo. Isso é fato. Mas as pessoas tendem a achar que o novo não vai ser igual ao anterior. Mas você precisa entender que pode ser até melhor. Mas para isso, você precisa estar disposto a dar essa oportunidade e se dar essa oportunidade. Bem, comenta aqui embaixo se você já passou por isso. Curtam, comentem, compartilhem. Como eu vou dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. Fiquem com Deus e até a próxima.